paz a todos, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. É um prazer tê-los aí do outro lado, vendo mais um desses vídeos das cartas para Deus. Hoje o tema que Deus colocou no meu coração, eu nomeei como a síndrome do coitadinho. Tem uma questão, antes da gente começar a falar sobre o tema, e a questão é assim: você é reflexo, vítima ou consequência dos seus atos no meio em que você vive? Essa palavra tocou no meu coração, né? Porque quantas pessoas passam por dificuldades, por lutas, por batalhas e são até nomeadas assim, né? Como coitadinhos, às vezes a gente mesmo, né? Coloca esse rótulo. Vamos entender um pouquinho, né? Onde eu quero chegar com o que Deus colocou no meu coração sobre esse tema, né? Então eu separei a palavra do Senhor, né? Esse versículo que está em Marcos 16, né? Versículo 7. A palavra do Senhor que diz assim: Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Essa palavra, né? Acho que muitos devem conhecê-la. Foi da ressurreição de Jesus. Assim que Maria foi visitar o túmulo, né, de Jesus, a pedra a pedra estava removida, né? A pedra estava aberta e Jesus não estava mais lá. E aí elas entraram em desespero, mas um anjo do Senhor avisou que ele já havia ressuscitado, né? E que eram para eles se encontrarem com Jesus na Galiléia, mas Jesus deixou bem claro, né? Que era para Pedro ir também, né? Ele convidou que os seus discípulos, né, fossem para lá, mas ele destacou Pedro. Por que ele destacou Pedro? Porque Pedro estava muito decepcionado com ele mesmo, estava muito triste com ele mesmo, porque ele havia negado a Jesus 3 vezes, né? Durante toda a fase da crucificação de Jesus, né? Prisão até a crucificação, Pedro foi questionado se ele conhecia Jesus. E Jesus já tinha profetizado que ele negaria a Jesus por 3 vezes. E ele negou, falou: Não, Jesus, eu te amo, eu morreria por você. Mas, assim como Jesus profetizou, ele negou a Jesus 3 vezes. Quando ele foi ameaçado, quando a vida dele foi colocada em perigo, ele negou. E ele ficou muito decepcionado com isso, ficou se vitimizando, ficou desacreditado, ficou triste de fato, né? Por uma situação de um ser humano como qualquer um de nós, né? Qual seria a nossa reação se a gente estivesse no lugar de Pedro, né? Ainda que a gente tivesse visto todos os milagres de Jesus, ainda que a gente tivesse visto ele expulsar demônios, ele fazer maravilhas nesse mundo, né? Será que a gente teria uma atitude diferente da atitude que Pedro teve de negar Jesus quando foi ameaçado? Acho que pouquíssimos de nós, ou talvez nenhum de nós, teria uma atitude diferente da atitude que Pedro teve. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos fracos. Nós somos fortes em Cristo, né? A palavra do Senhor que nos fortalece. Então, diante de qualquer dificuldade, diante de uma traição, né? Se você foi traído, se você foi enganado, se mentiram para você, se você foi ofendido, a gente vai se sentir mal, a gente vai lamentar, vai
vai formar uma ferida, né? Seremos feridos. Mas a palavra de Deus, ela pode nos confortar, né? Ou então, se a gente mesmo causou o problema, né? Tem os dois lados, né? Ou a gente foi traído, foi ferido, foi machucado e ficou ali uma ferida, ou a gente causou essa ferida, né? Tem pessoas que causam feridas, que traem pessoas que não têm arrependimento nenhum, a vida segue. E é triste isso, mas é verdade, é real, né? Tem pessoas que são desse jeito, porque elas não se enxergam melhores que as outras, ou porque elas não dão a mínima mesmo para as outras pessoas, né? Então elas ferem sem ressentimento. Mas muitas têm ressentimento, muitas se entristecem, se culpam, se vitimizam também. Ah, eu traí, eu enganei, eu errei, e agora eu tenho que pagar um preço pro resto da vida. Como Pedro deve ter se sentido nessa época, né? Como Pedro, por trair Jesus, deve ter se sentido a pior das pessoas e que não tinha solução pro que ele fez. E ele ficou se vitimizando, ficou se colocando na condição de coitado. Mas adianta o quê? Em que vai te ajudar você ficar se martirizando, ficar reclamando se você traiu ou se você foi traído? Não vai te ajudar em nada ficar remoendo isso, né? Ficar lambendo as feridas, como nós costumamos a dizer, né? Para de lamber suas feridas, né? Enquanto a gente está lambendo ali as feridas, está mexendo com elas, elas não vão cicatrizar, né? Enquanto a gente está mexendo, aquilo não vai cicatrizar. Enquanto nós estivermos reclamando, criticando, culpando outras pessoas, também não vai resolver o problema. Enquanto a gente estiver ali murmurando, né? A palavra do Senhor diz ali em 1 Coríntios 10:10, a palavra do Senhor diz assim, né? E não murmureis, como também alguns deles murmuram, e perecem pelo destruidor. A palavra do Senhor diz aqui, né, que enquanto a gente está perdendo tempo murmurando, a gente está perecendo, a gente não está vendo um caminho, não está vendo uma solução, né? E é assim mesmo, enquanto você está perdendo tempo reclamando, criticando, se punindo, né, se culpando, você não consegue abrir os olhos para ver uma solução. Então, o que eu tenho para dizer nesse momento é: deixa de ser ator coadjuvante na sua própria vida. Não seja um ator coadjuvante, né? Seja o protagonista. Toma conta dessa situação. Repudia todo o ressentimento, toda a mágoa que você está sentindo, toda a culpa, né? Quem está sentindo culpa, não se sinta confortável com isso, né? Tem uma frase que eu gosto bastante. Ela não é uma frase bíblica, mas eu tenho certeza que tem algum versículo bíblico que vai reforçar isso, né? Que diante de uma dificuldade existe pelo menos uma oportunidade. Diante de qualquer dificuldade, por mais difícil que seja a situação, por mais que você tenha sido ofendido, traído, magoado, por mais que você não veja um caminho para você se livrar da culpa, existe uma solução. Diante de toda dificuldade existem oportunidades. E o que Jesus fez aqui quando ele reforçou que era para os discípulos procurarem ele na Galiléia, principalmente de Pedro. Ele falou os discípulos e Pedro. Por que ele falou de Pedro? Por conta dessa situação que Pedro passou. Então, só nesse convite de Jesus para encontrá-los na Galiléia,
ele já deixou ali que ele se preocupava com Pedro, que ele não estava magoado com Pedro, que ele não estava ofendido porque Pedro negou ele 3 vezes. Então, só nessa frase a gente consegue perceber que ele fazia questão de que Pedro estivesse lá com os demais apóstolos. Então, se Jesus, que é o nosso Senhor, ele perdoou a Pedro, ele perdoou os outros apóstolos, porque todos eles fugiram, né? Praticamente todos eles fugiram quando Jesus foi crucificado. Só quem permaneceu foi Maria, né? Maria permaneceu o tempo todo lá com Jesus, a mãe de Jesus, né? Maria Madalena também permaneceu, mas os outros todos fugiram. Por medo, porque eram todos seres humanos e aquela situação era caótica, né? Imagina, estavam crucificando o Salvador, crucificando aquele que os apóstolos colocaram toda a sua confiança e começaram a perseguir os seus seguidores. Imagina o tumulto da época, né? Imagina que nós, réis seres humanos, se estivéssemos nessa situação, o que nós faríamos? Será que a gente faria algo diferente? Eu acredito que não. Mas aqui, Jesus deixou bem claro que ele perdoou e que ele queria que os apóstolos fizessem a obra de Deus nessa terra. Então, por isso que ele convidou a todos para estarem na Galileia, porque Jesus queria passar sua mensagem para os seus apóstolos, para que eles fossem por toda a terra, para que eles levassem a palavra do Senhor, que eles não parassem a obra, né? E Jesus não puniu, não criticou o que eles fizeram, né, de ter largado Jesus na cruz. Jesus não criticou, mas Jesus perdoou, perdoou eles, né? Muitas vezes, para quem foi ofendido, para quem foi magoado, o perdão é uma ferramenta poderosíssima. Libera perdão para quem te feriu, para quem te magoou, porque o perdão não vai fazer bem nenhum para a pessoa que te magoou, mas para você vai. Para quem foi ofendido, o perdão é algo libertador. O perdão te coloca nos caminhos dos céus, nos caminhos de Deus, nos caminhos da palavra de Deus, né? Aquele que perdoa, por mais difícil que a situação seja, aquele que perdoa abre as portas dos céus. E aí Deus é que vai tratar, né? Jesus que vai tratar. Jesus é o remédio, né? Então Jesus perdoou Pedro porque ele amava a Pedro, porque ele amava os apóstolos, porque ele ama, né? Jesus perdoa porque ele nos ama. E esse mesmo amor que Jesus teve por nós, morrendo na cruz por nós, nós precisamos ter diante das situações, né? Então, libera perdão hoje para quem te magoou. Libera perdão, mesmo que você não queira, mesmo que você fale sem sentir no coração, mas fale. Tem que sair da sua boca isso, esse perdão. E a ferida, quem vai ajudar a cicatrizar é Deus. Mas a sua parte é falar. Fala com a sua boca. Libera esse perdão com a sua boca hoje. E você vai ver, você vai se surpreender aí nos próximos dias. E para quem carrega um sentimento de culpa, é a mesma coisa. Mas aí você tem que se perdoar. As pessoas costumam dizer que é mais difícil a gente se perdoar do que perdoar aos outros, né? E isso é verdade. É muito difícil a gente se perdoar. A gente fica carregando culpa por erros, por falhas, mas nós somos seres humanos, né? A certeza
que a gente tem é que a gente vai errar. Nós vamos errar. Porque nós somos seres humanos falhos, pecadores, frágeis. Nossa fortaleza está em Deus, nossa fortaleza está em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Então, para você que está aí se culpando, se martirizando, sem ver solução para o que você fez, a solução está aqui. A solução está em Jesus. Está no amor de Jesus, está na bondade de Jesus. Ele tem uma afetividade tão grande por nós que ele morreu na cruz por nós. E é ele que vai curar as nossas feridas. Acredite nessa palavra. Ainda que você não concorde com nada que eu falei aqui, mas quem foi ofendido, libere esse perdão, faça esse teste. Fala com a sua boca. Para quem tá com mágoa, para quem traiu, ofendeu, errou, tá com um sentimento de culpa, experimente se perdoar. Experimente se perdoar e começa a pensar numa solução. Ao invés de ficar murmurando, reclamando, eu errei, eu cometi uma falha, ou eu fui traído, ou eu fui machucado, enquanto você não parar de perder tempo murmurando, você não vai encontrar uma solução. E a solução está aqui, a solução está em Jesus. A solução está na palavra do Senhor. Busque a palavra do Senhor, leia a Bíblia, vá a uma igreja, receba Jesus aí como seu Senhor e Salvador. Faça o teste. Faça esse teste. Deixa Deus te surpreender. Essa é a mensagem que eu deixo. Espero que tenha ajudado vocês, que ajude. Não sou eu que vou mudar o que você sente, porque nós, seres humanos, não temos o poder de mudar ninguém. A gente não muda ninguém, mas a palavra de Deus muda. A palavra de Deus é transformadora. A presença de Deus é transformadora. A presença de Jesus é transformadora. Busque a Deus, busque a Jesus. Se permita se encher do Espírito Santo. E suas feridas serão curadas. Não por você, mas pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.